E vamos agora, como eu disse, são as questões do Enem também, tá certo? Você que vai fazer o Instituto Federal do Rio Grande do Norte, antigo Cefet, lá vai ser através do Enem. Então nós estamos refazendo algumas questões anteriores, que é bem interessante e sempre vem questões próximas, ok? Então acompanha aí na questão, na telinha. A panela de pressão permite que os alimentos sejam cozidos em água muito mais rapidamente do que em panelas convencionais. Sua tampa possui uma borracha de vedação que não deixa o vapor escapar, a não ser através de um orifício central, sobre o qual assenta um peso que controla a pressão. Quando em uso, desenvolve-se uma pressão elevada no seu interior. Para sua operação segura, é necessário observar a limpeza do orifício central e a existência de uma válvula de segurança, normalmente situada na tampa. O esquema da panela e um diagrama de fase de água são apresentados a seguir. Aí deu aí, ó, a figurinha da panela, tá certo? A água lá dentro, fervendo. Deu um gráficozinho aí, o diagrama de fase, bem bonitinho. Sempre que pegar um gráfico, olha o que você tem aqui em cima, na vertical, no caso é a pressão, e olha o que é que eu tenho aqui na horizontal, nesse caso é a temperatura. Então, em qualquer gráfico de geografia, de história, de física, de biologia, você olha as grandezas, tá certo? Então, aqui, ó, no eixo Y, pressão, no eixo X, temperatura. E vocês vão tirar os dados de acordo com as grandezas. Tem gente que quer só ficar olhando para o gráfico e não olha o que significa, quais são as grandezas que estão nos eixos, ok? Aí ele pergunta, a vantagem do uso de panela de pressão é a rapidez para o cozimento de alimentos. Isso se deve, para cá, vestibulando, para cá, vem comigo. Olha, o que é que ocorre, qual é a diferença da panela de pressão para a panela comum? Na panela comum, a água está com a tampa ou está lá aberta, e a gente sabe que a céu aberto aqui em Natal, a água ferve a 100 graus Celsius, a temperatura de ebulição é 100 graus Celsius. Lá na Bolívia, onde a altitude é maior, ela ferve a menos de 100 graus Celsius, pouco menor, porque lá a pressão é menor. Depende da pressão da coluna de ar para saber a temperatura de ebulição. A água nem sempre ferve a 100 graus Celsius, depende qual seja a pressão. Aí na panela de pressão, lá, aquela água e o ar que está lá dentro e todas aquelas substâncias que estão dentro da água, ali ela fica uma pressão indoor, vai aquecendo e vai aumentando a pressão. Como a pressão é grande na panela de pressão, a água, ela não ferve mais a 100 graus Celsius. Ela passa de 100 graus Celsius e continua líquido, tá certo? Então ela vai acima de 100 graus Celsius, porque a água, a temperatura de ebulição da água depende da pressão. Como a pressão lá na panela é maior, na panela de pressão é maior, então a água não ferve a 100 graus Celsius. Aí você diz, por que então o alimento cozinha mais rápido? Porque como aquele fogo é colocado ali naquela água que está lá cozinhando, e se ela estiver na panela aberta, quando chega a 100 graus Celsius ela quer ferver, e ela necessita de energia, de calor para absorver, para ferver, na panela aberta, aquele fogo que a gente está botando para cozinhar o alimento, na verdade, parte dele é utilizada para a água ganhar calor e passar para o estado gasoso. Então, no cozimento de uma panela normal, com a tampa normal ou aberta, aquele fogo, em vez de ir para cozinhar o alimento, vai para a água passar do estado líquido para o estado gasoso. Então, ele é utilizado para fazer a água mudar de estado físico. Lá na panela de pressão, quando atinge 100 graus Celsius, aquele fogo não vai mais servir para a água mudar de estado físico, porque ela não vai mudar mais naquela temperatura, que a pressão dentro da panela muda esse valor da temperatura de ebulição dela. Então aquele fogo ali, em vez de fazer a água passar para o estado gasoso, continua indo para o alimento. Então é por isso que na panela de pressão o cozimento é mais rápido, porque o fogo vai todo para o alimento, enquanto na panela aberta o fogo vai para o alimento e serve também para a água receber essa energia do fogo e passar para o estado gasoso. Então, em vez do fogo ir para o alimento, está servindo para passar a água para o estado gasoso. E na panela de pressão, a pressão lá dentro não permite que a água ferva a 100 graus Celsius. Então, dá 100, 105 e ela continua lá no estado líquido e o fogo continua indo para o alimento. Por isso que cozinha mais rápido. Então, resposta a letra B. A temperatura de seu interior, olha aí na telinha,
está acima da temperatura de ebulição da água no local, ok? Beleza? Então lembre-se, na panela de pressão a água ferve acima de 100 graus Celsius, porque a pressão lá dentro é que impede que ela chegue a 100 e ferva. Ela tem que continuar fervendo para atingir a pressão do líquido lá, atingir a pressão dentro da panela, ok? Aí olha a segunda.